meu nome é André. Hoje na série Matemática em Pequenas Doses, conheceremos um pouco mais sobre uma curva cônica denominada por elipse. Primeiramente, precisaremos definir o que é uma cônica. Uma cônica ou uma curva cônica é qualquer curva gerada pela intersecção de um plano em cones. As cônicas mais usualmente estudadas são a circunferência, a elipse, a hipérbole e a parábola. Para gerar uma circunferência, basta seccionar o cone por um plano paralelo ao plano da base do cone. Para gerar uma elipse, basta seccionar o cone por um plano transversal, não seccionando a base do cone. Para gerar uma parábola, basta seccionar o cone por um plano transversal, seccionando a base do cone. E para gerar uma hipérbole, basta seccionar o cone por um plano paralelo ao eixo do cone. Agora que já sabemos o que é uma cônica, podemos falar da definição de elipse. Porém, para conceituar este lugar geométrico, partiremos de dois pontos fixos no plano que denominaremos por foco da elipse, simbolizados por F1 e F2. Em seguida, marcaremos todos os pontos P do plano, cuja soma das distâncias D de P a F1 e D de P a F2 seja uma constante. Essa constante será simbolizada por 2A, sendo denominada por eixo maior da elipse. Assim, podemos dizer que um determinado ponto P irá pertencer à elipse se e somente se a soma das distâncias entre P ao primeiro foco e entre P ao segundo foco seja igual a 2A. Numa elipse, teremos os seguintes elementos. F1 e F2 são os focos, C é o centro da elipse, A1, A2, B1 e B2 são os vértices da elipse, a distância de F1 a F2, simbolizado por 2C, denominado por distância focal da elipse, a distância de A1 para A2, simbolizado por 2A, denominado por eixo maior da elipse, e a distância de B1 para B2, simbolizado por 2B, denominado de eixo menor da elipse. Podemos observar que nessas condições é possível aplicar o teorema de Pitágoras no triângulo formado pelos pontos F1, B2 e C, por exemplo. Assim teremos a relação A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Agora vamos considerar uma elipse com centro em C, 0, 0, que é a origem do plano cartesiano, focos F1 em menos 6, 0 e F2 em 6, 0, e um ponto qualquer xy que pertença à elipse. Nessas condições, a equação da elipse será x ao quadrado dividido por a ao quadrado mais y ao quadrado dividido por b ao quadrado igual a 1. Vejamos o seguinte exemplo. Determine a equação reduzida da elipse com focos em F1, menos 4, 0 e F2, 4, 0 e eixo maior medindo 10 unidades de comprimento. Como a distância focal mede 8 unidades de comprimento, e a distância focal é a distância entre os focos, e sendo ainda o eixo maior medindo 10 unidades de comprimento, teremos que 2A igual a 10, o que implica em dizer que A igual a 5, e que 2C igual a 8, o que implica em dizer que C igual a 4. Assim, sabendo da relação A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, teremos que b ao quadrado é igual a ao quadrado menos c ao quadrado, o que implica dizer que b ao quadrado é igual a 5 ao quadrado menos 4 ao quadrado,
resultando em b ao quadrado igual a 25 menos 16, b ao quadrado igual a 9, o que nos gera b igual a 3. Portanto, teremos na equação geral x ao quadrado dividido por a ao quadrado mais y ao quadrado dividido por b ao quadrado igual a 1. Substituindo os valores de a e de b, teremos então x ao quadrado igual a 5 ao quadrado mais y ao quadrado sobre 3 ao quadrado igual a 1. O que implica dizer que x ao quadrado sobre 25 mais y ao quadrado sobre 9 é igual a 1, sendo essa a equação geral da elipse. Quando o centro da elipse estiver num ponto C, x0, y0, fora da origem do plano cartesiano, a equação geral da elipse será x menos x0 ao quadrado sobre a ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Vejamos o seguinte exemplo. Determinar a equação da elipse de centro C igual a 3, 2 e tangente aos eixos coordenados, sabendo que os eixos de simetria são paralelos aos eixos x e y. Vamos marcar o ponto C, 3 e 2 no plano cartesiano e esboçar a elipse tangenciando o eixo x e o eixo y. Nestas condições, observa-se que A é igual a 3 e B igual a 2. Logo, a equação da elipse será x menos 3 ao quadrado dividido por 3 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado dividido por 2 ao quadrado igual a 1, resultando em x menos 3 ao quadrado sobre 9 mais y menos 2 ao quadrado sobre 4 igual a 1. Observe que nos dois exemplos anteriores, a elipse possuía seu eixo maior paralelo ao eixo x. Quando a elipse possui seu eixo maior paralelo ao eixo y, a equação geral será x² dividido por b ao quadrado mais y² dividido por a ao quadrado igual a 1, para a elipse com centro na origem do plano cartesiano, ou x menos x0 ao quadrado dividido por b ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado dividido por a ao quadrado igual a 1 para a elipse com centro fora da origem do plano cartesiano. Vejamos o seguinte exemplo. Determinar a equação da elipse de centro C igual a 5 e 0, eixo maior paralelo ao eixo dos y e de medida 12 e o eixo menor de medida 10. Nestas condições, tem-se que 2A igual a 12, o que implica em dizer que A igual a 6. Da mesma maneira, se 2B igual a 10, B igual a 5. Logo, a equação da elipse será x menos 5 ao quadrado dividido por 25 mais y ao quadrado dividido por 36 igual a 1. Vamos observar agora como é possível identificar os elementos da elipse após o desenvolvimento de sua equação geral. Fazendo o desenvolvimento da equação geral, teremos observe que pegamos a equação, elevamos o x menos x0 ao quadrado e y menos y0 ao quadrado, fazendo o desenvolvimento desse quadrado da diferença tanto para a variação de x quanto para a variação de y e eliminando os denominadores, fazendo o MMC de cada uma dessas frações. No final, teremos como resultado a seguinte equação: b ao quadrado vezes x ao quadrado mais a ao quadrado vezes y ao quadrado menos 2b ao quadrado vezes x0 vezes x menos 2a ao quadrado vezes y0 vezes y, mais b ao quadrado vezes x0 ao quadrado, mais a ao quadrado vezes y0 ao quadrado. Tudo isso igual a ao quadrado vezes b ao quadrado. Agora vamos comparar o resultado desse desenvolvimento com a equação de uma elipse. Por exemplo, 3x ao quadrado mais 4y ao quadrado menos 6x menos 16y mais 7 igual a 0.
Comparando as duas equações, podemos concluir que b² vezes x² é igual a 3x². Eliminamos os valores de x² e chegamos à igualdade de b² igual a 3, o que implica dizer que b é igual a raiz de 3. Da mesma maneira, vamos comparar o a² vezes y² com 4y². Eliminando o y², teremos que a² igual a 4, que implica dizer que a igual a 2. Da mesma maneira, podemos comparar que menos 2b² vezes x0 vezes x é igual a menos 6x. Eliminando o x, teremos que menos 2 vezes o valor de b², que é 3, vezes x0 igual a menos 6, o que implica dizer que x0 é igual a 1. Da mesma maneira, comparando menos 2a² vezes y0 vezes y com menos 16y, eliminando os y e substituindo o valor de a², teremos então que menos 2 vezes 4 vezes y0 é igual a menos 16, implicando dizer que y0 é igual a 2. Assim teremos o eixo menor 2b sendo igual a 2 raiz de 3, o eixo maior 2a sendo igual a 4 e as coordenadas do centro sendo c igual a 1 e 2. Uma cônica também pode ser definida da seguinte forma: seja ômega uma curva contida em um plano alfa, essa curva será uma cônica se, para todo ponto P de ômega, a razão entre as distâncias de P até o ponto F e de P até a reta R for uma constante, ou seja, a distância de P para F dividido pela distância de P para R é igual a R. Isso implica dizer que ômega é uma cônica. A razão E chama-se excentricidade da cônica. Assim podemos dizer que uma cônica será caracterizada pela sua excentricidade, de tal modo que, se a excentricidade for igual a zero, teremos uma circunferência. Se a excentricidade for menor que 1, tem-se uma elipse. Se a excentricidade for igual a 1, teremos uma parábola. Se a excentricidade for maior que 1, teremos uma hipérbole. No caso da elipse, a excentricidade será calculada por E igual a C sobre A, onde C é metade da distância focal e A metade do eixo maior. Vejamos o seguinte exemplo. Determinar a excentricidade da elipse de equação 5x² mais 9y² menos 30x mais 18y mais 9 igual a 0. Nessa equação teremos A igual a 3 e C igual a 2. Portanto, a excentricidade será igual a 2/3. Espero que tenha gostado e aprendido um pouco mais sobre as cônicas e a elipse. Aguardo você no próximo programa. Até a próxima!